Boa tarde, tudo bem com vocês? E estou fazendo uma gravação de uma aula para ajudar vocês no processo de aprendizagem, tá? Vou fazer para vocês a explicação do campo elétrico, que eu não consegui explicar em sala de aula, infelizmente eu tive que passar por vocês online, por uma plataforma, pelo WhatsApp, uma maneira de vocês entenderem. Espero que vocês tenham visto videoaulas, então quem já viu videoaula vai entender mais ou menos aquilo que eu estou dizendo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer neste vídeo a explicação do campo elétrico, um exercício que eu mandei por foto para vocês no grupo, e depois em um próximo vídeo que eu vou colocar logo na sequência, eu vou fazer um exercício específico do livro de vocês, que é o exercício 20, tá? Vou estar mandando para vocês os gabaritos aí essa semana ainda, para que vocês possam tirar as dúvidas, tá? Então, isso aqui é para ajudar vocês a estudarem. Não esqueça está sempre estudando, sempre fazendo os exercícios para que as coisas não acumulem, para que quando a gente voltar a gente tenha um ritmo razoavelmente bom, tá? Eu sempre estou aberto para receber as dúvidas de vocês. Não esqueçam de mandar as dúvidas, não esqueçam de também mandar perguntas, sugestões, tá? Como é uma experiência nova para todo mundo, a gente está se aprimorando e eu espero que a gente logo se acostume com algumas coisas nesse sentido, tá bom? Então vamos lá. Campo elétrico. O campo elétrico ele tem um sentido bem semelhante à força elétrica, certo? Então a força elétrica ela é uma relação entre duas cargas. Eu tenho duas cargas, uma positiva e uma negativa, ou duas positivas ou duas negativas, e elas se interagem, seja uma atraindo a outra ou uma repulsando a outra. No caso do campo elétrico, eu tenho um fenômeno que é observado pelo ponto de ter uma única carga. Então você olha uma única carga. Então aquela carga, dependente do tamanho que ela esteja, ela vai criar à sua volta um campo específico que é chamado de campo elétrico. Esse campo pode ser um campo atrativo, quer dizer, ele vai fazer com que as cargas sejam atraídas, ou pode ser um campo repulsivo, dependendo, fazendo que as cargas sejam repulsadas para fora daquele ambiente. Então, é como se ele criasse uma zona à sua volta, e aí, quando uma carga entra dentro dessa zona, ela passa a sofrer uma interação que é a força, certo? Então, a força elétrica ela é um resultado devido a essas linhas de campo elétrico, como vocês podem ver aqui, tem umas linhas entrando, tem umas linhas saindo, tá? Lembrando que em cargas positivas as linhas sempre saem, nas cargas negativas elas sempre entram, tá? Então, se eu tenho duas cargas, eu vou ter sempre uma linha entrando, saindo de uma, entrando na outra. Mais ou menos nesse sentido que o campo elétrico funciona, tá? Então, como eu falei para vocês, o campo elétrico, quando você observa só uma carga, aí você vai descobrir qual que é a zona de interação, qual que é o valor daquele campo elétrico. Quando mais próximo da carga estiver, maior é o valor desse campo. Quando mais longe é menor o valor desse campo. Um exemplo palpável para vocês. Imagina um ímã. Você tem um ímã e tem um prego. O ímã longe do prego quase não tem sentido nenhum. Às vezes, se o ímã for muito grande, ele consegue atrair o prego de uma distância um pouco longe. Mas, à medida que você vai aproximando, você vai vendo o aumento daquele campo de atração do ímã. Só que aqui no caso do ímã é um campo magnético. É bem semelhante à ideia, se a gente fosse fazer uma analogia, ao campo elétrico, tá? Só que um campo elétrico, quando eu coloco uma carga, um corpo eletrizado lá dentro desse campo, e dependendo do valor desse campo, do valor da carga desse corpo, ele vai sofrer interações diferentes. Pode sofrer uma interação de repulsão ou pode sofrer uma interação de atração, tá? Então, os campos positivos, a gente pode usar a linguagem de que uma carga positiva gera campos repulsivos, certo? Então as linhas de campo estão sempre saindo para eles. Só que se eu tiver uma carga negativa aqui, colocada aqui pertinho, ele vai atrair a carga do mesmo jeito, tá? Porque aí vai ter uma interação entre cargas. Se eu tenho um campo negativo, e aí, tendo um campo negativo, ele vai ter uma carga, um campo atrativo, as linhas vão entrar nele. As linhas saem e entram nele, certo? Nesse processo. E aí, se eu colocar uma carga negativa aqui, ele vai ter, no lugar dela, ter uma atração, vai ter uma repulsão. Então, o valor da segunda carga, ele serve para definir o valor da força,
certo? A força que nós vamos ver quando eu tiver os valores das cargas, assim como a gente fazer lá na força elétrica, tá? Então, o campo elétrico, eu não preciso me preocupar, se eu quero achar o valor do campo elétrico, eu não preciso me preocupar com o valor da carga. O valor da carga, se o CEP definisse como o campo se comporta, se é um campo atrativo ou se é um campo repulsivo, tá? Então, o campo elétrico é definido por esta equação, sendo esta equação campo elétrico representado pela letra E, o K continua sendo a constante eletrostática do meio, o Q é a carga geradora do campo, tá? Então nós vamos ver dois tipos de Q aqui, um Q maiúsculo e um Q minúsculo. O Q minúsculo, ele representa, o Q minúsculo aqui, ó, quem sofre o campo, é chamado carga de prova, tá? Então eu tenho uma carga que gera o campo e eu tenho uma carga que sofre com o campo, e quando ela sofre com o campo, ela passa a sofrer uma interação de força criada por esse campo, tá? Essas linhas são as chamadas linhas de força, são aquilo que vai fazer com que a carga seja atraída, ou seja, ela seja expulsa, tá bom? O campo elétrico tem essa unidade de medida, é Newton por Coulomb, tá? A constante eletrostática continua essa unidade de medida, Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, e o D, que é a distância da fonte, quem que é a fonte? Quem gera o campo, o Qzão. No nosso caso aqui, quem está no centro. E a distância tem que continuar sendo em metros, tá? Aí nós vamos ver uma outra equação que ela pode ser escrita de duas maneiras. O campo pode ser a força dividido pela carga, certo? Então, se você lembrar aqui lá, deixa eu pegar o meu canetão aqui. Se a gente lembrar da fórmula, ó, força é igual a K vezes Q dividido por Q dividido por D ao quadrado. Se eu vir aqui e pegar essa equação e dividir por Q, um dos Q some. E aí fica a fórmula do campo elétrico. Okay? Esse é o princípio dessa equação aqui. Ou podemos escrever que a força é igual a carga de prova, carga que está sofrendo o campo elétrico, vezes o campo elétrico. Se essa carga for negativa, vamos ter uma força atrativa. Se essa carga for positiva, vamos ter um campo repulsivo. Tudo depende das interações das cargas, tá? Então, a gente vai ter uma visão teórica e uma visão prática. A prática é a conta e a teórica é entender qual que é a relação daquele campo elétrico com a força produzida por ele naquela carga, com aquelas cargas, entendeu? Então, a gente pode ter campo criado por 1, 2, 3, 4, 5 cargas, tanto N cargas, como a gente tem os exercícios nos livros que trabalham dessa maneira, tá? Então, fiquem tranquilos aí que eu vou fazer alguns exemplos. Para começar, um exemplo, vou colocar para vocês aí na tela, esse exemplo aí. Enquanto isso eu vou apagar o quadro. Então, nós temos lá, considere uma carga pontiforme fixa, quer dizer, ela não se movimenta, ela está num ponto só, e esse ponto é fixo, não alterado, de menos 5 microcoulomb. No vácuo, determine o vetor campo elétrico criado por essa carga num ponto A, localizado a 0,2 metros da carga. Então, nesse exercício, nós temos, vou colocar aqui exemplo, mas para alguns aí, para vocês aí tem um exercício que eu passei dessa maneira. Então, desse jeito aí, nós temos aí o valor da carga que está criando, então o Qzão, menos 5 microcoulomb. Lembrar que o micro representa 10 a menos 6, então é menos 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Esse é o valor da carga geradora do campo. E aí, o que mais que eu vou ter? Eu vou ter aí, na letra A, ele diz, determine o vetor campo elétrico. Então, eu vou descobrir qual que é o campo elétrico criado, certo? Por essa carga no ponto A localizado a 0,2 metros da carga. Então, quer dizer, eu tenho uma carga, a 0,2 metros dela, qual vai ser o valor desse campo elétrico? Lembrar que se eu mudar essa distância, a distância em que eu estou longe da carga, o valor do campo muda, mas ele falou para mim um ponto específico. Então, uma distância de 0,2 metros, eu vou descobrir qual que é esse campo elétrico. E aí nós vamos ver se
se esse campo é atrativo ou se esse campo é repulsivo. Carga negativa, a gente já vai lembrar que toda carga negativa, como eu falei na explicação agora para vocês, toda carga negativa gera um campo atrativo. Então, isso aqui é um campo atrativo. Então, o sinal de menos, só você poder definir se o campo é atrativo ou se o campo é repulsivo. Tudo bem? Vamos primeiro calcular o campo. Ah, tá vendo que está faltando o valor da constante. Mas a gente vai lembrar que o K é igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Tá? Feito isso, agora nós vamos fazer a nossa conta. Lá, ó. Letra A. Campo elétrico é igual a K vezes o módulo de Q dividido pela distância ao quadrado. Campo elétrico é igual a K, 9 vezes 10 a nona, vezes o valor de Q, 5, sem o sinal, vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, 0,2 ao quadrado. Só que não vamos deixar 0,2, não, vou vir aqui e já mudar, ó. 2 vezes 10 a menos 1. Então, no lugar de usar isso, eu vou vir aqui e vou escrever 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, que é o valor da distância. Tudo bom? Continuando aqui, eu vou pegar e vou fazer para vocês agora a multiplicação. Então, E é igual a 9 vezes 5, 45, vezes 10. 9 positivo mais menos 6 negativo, vai dar 3 positivo. Dividido por 2 ao quadrado, 4. Vezes 10, menos 1 vezes menos 2, menos 2. Tudo bem? E agora é só eu dividir 45 dividido por 4. 45 dividido por 4. Quanto que dá 45 dividido por 4? Vamos pensar aí. Vou fazer aqui da minha calculadora, para a gente não perder tempo. 45 dividido por 4. 11,25. Então dá 11,25 vezes 10 elevado a quanto? Ó, o expoente de cima menos o expoente de baixo. 3 menos menos 2 vai dar 5 Newton por Coulomb. Então esse aqui é o valor do campo e ele é atrativo. Vou escrever assim. Atrativo. Ok? Então a letra A está respondida. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, depois vocês mandam aí no vídeo. Tá? Vamos para a letra B. Vamos voltar na letra B. Ó. Letra B. Determine o vetor força elétrica que atua sobre uma carga de 4 microcoulomb colocada no ponto A. Então, lá nesse ponto A, aqui nesse ponto, eu vou colocar uma outra carga. Vou colocar aqui, letra B. Vou dividir aqui para a gente não se perder. Na letra B. Então, eu vou colocar uma carguinha de prova para sofrer. Ela vai sofrer, por isso uma carga de prova. Provar uma carga de 4 microcoulomb, ela vai sofrer com o campo. E aí, vamos lembrar lá de novo. 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, só para tirar isso, colocar a notação científica. Em potência de 10 representativa lá. E aí, vamos lembrar lá, ó. Força é igual a Q vezes o E. Então, força é igual ao Qzinho. 4 vezes 10 a menos 6, vezes o valor do E, que a gente achou aqui, que é 11,25 vezes 10 a quinta. Agora é só multiplicar lá, ó. Força vai ser igual a 45 vezes 10 elevado a quanto? Ó, menos 6 com mais 5 dá menos 1. Então a força é igual a 45 vezes 10 a menos 1 newtons, ou 4,5 newtons. Agora a pergunta é, essa força é uma força atrativa ou uma força repulsiva? Agora você vai olhar. Essa carga aqui é uma carga positiva, a carga geradora é uma carga negativa. Carga positiva com carga negativa, a força é atrativa. Ok? Feito isso,
a gente tem a relação entre a força, entre o campo elétrico. E assim nós podemos ver o próximo exercício que vai ficar no próximo vídeo. Tudo bom? Espero que tenha entendido, tá? Qualquer dúvida é só mandar para mim no WhatsApp lá, vocês viram meu número lá, é só mandar, eu estaria respondendo vocês. A gente vai se aprimorando, a primeira semana foi mais de experiência, agora vamos nos acostumar um pouquinho mais. Até mais, até o próximo. Agora, tá aqui a conta, né? Na verdade eu falei que até mais, mas está aqui a conta para vocês verem, tá?